Minha mãe, a simples Maria, me criava com tanta alegria. E eu pensando na cruz, José era um bom carpinteiro, me ensinava a lavrar um madeiro. E eu pensando na cruz. Amanheceu, é sexta-feira. Jerusalém começa a se acordar, sem nem ao menos imaginar o que seria daquele dia. Não sabiam que o Galileu pregador havia sido preso e condenado. Não sabiam que as suas autoridades religiosas não haviam pregado o olho naquela noite. O sumo conselho tomou uma decisão: levar Jesus à presença de Pilatos. Queriam que Jesus fosse morto, mas não podiam matar ninguém porque estavam em plena festa da Páscoa. Então o conselho teve a grande ideia de levar Jesus até Pilatos, para que ele condenasse o Galileu, para que ele mandasse matar este homem. A ideia era até boa, era grande e maligna. Com certeza, se Pilatos mandasse matar aquele homem, ninguém se levantaria contra aquela ordem, porque sabiam o peso da mão de Roma sobre aqueles que se levantassem contra os seus governantes. Mas, espera aí, o sumo conselho até podia fingir que Jesus poderia ser condenado por blasfêmia. Mas Pilatos o condenaria à morte por isso? Será que alguém seria condenado por Roma por blasfemar contra os judeus, contra a religião judia? Provavelmente não. Jamais isso aconteceria. O plano não era tão perfeito. Precisavam de mais ideias, precisavam pensar um pouco mais. Alguém então, entre eles, teve uma ideia que poderia dar certo. Vamos chegar a Pilatos e vamos então dizer que encontramos este Galileu conspirando contra Roma, estimulando ao povo a não pagar os seus impostos. Grande ideia, provavelmente alguém disse, pois Roma não perdoa quem coloca a mão no seu dinheiro. Vamos dizer que ele estava se dizendo que era o rei dos judeus. A ideia era magnífica. Então, foram seguindo em direção ao palácio de Pilatos. Se aproximaram então só que os santos, aqueles que eram do sumo conselho, não podiam chegar e entrar e se aproximar dos gentios, porque eles achavam que estariam então se contaminando e não poderiam participar da primeira festa, da primeira refeição daquela festa santa. Então, de longe, apresentaram a Pilatos o condenado. Que sexta-feira abençoada! Quantos santos, quanta pureza, quanta santidade naquele lugar, quanta santidade, não é verdade? Não podiam nem se aproximar para não se contaminar com os gentios. Sexta-feira abençoada. Quantos santos encontramos nos nossos dias que participam de conselhos, de sumos conselhos para condenar, mas as suas mãos estão sujas como pés de porco e os seus corações estão imundos como chiqueiros. Vamos voltar então ao sumo conselho. Apresentam a Pilatos o prisioneiro e rogam a sentença que desejam. Enquanto uns ficam perante Pilatos, começa por Jerusalém a articulação maligna de convencimento do povo.
um grande esforço jamais empregado durante a administração no templo foi empregado ali naqueles momentos perante o povo da cidade. Começaram então a mostrar ao povo que o Galileu que entrou na cidade sendo chamado e aclamado seria condenado por blasfêmia até mesmo por Roma. Começaram a mostrar que ele não é ao povo que ele não era o que eles esperavam, que ele era só mais um curandeiro, que ele era só mais um charlatão qualquer que tinha passado por aquela região com palavras bonitas, que aquele Galileu não salvaria Roma, salvaria o povo das mãos de Roma, que não venceria Pilatos, que não venceria Herodes, que não tiraria o povo da escravidão e do jugo pesado de Roma. Começaram a espalhar, inflamando todo aquele povo contra Jesus. E assim, com efeito manada, aquela esperança colocada em Jesus num domingo foi se tornando com grande frustração e em raiva e em grande ira foi invadindo o coração daqueles que em pranto gritavam Hosana na entrada triunfal. Mas por que precisavam inflamar o povo contra o Galileu? Ah, meus irmãos, políticos são políticos hoje e lá no Império Romano. Até mesmo Roma temia uma revolta de uma cidade lotada. No palácio, Pilatos olha para Jesus e o interroga, e não vê ali motivo para uma condenação de morte. Em plena festa, dá uma opção aos líderes do Sinédrio: vamos punir a este e depois soltamos. Não, gritam indignados os santos líderes querendo a morte. Pilatos interroga novamente aquele terrível prisioneiro e ao interrogar descobre que ele é conhecido como Galileu. Galileu? Espera aí, creio que até sorriu o poderoso herói. Creio que até sorriu o poderoso Pilatos. Calma aí, disse ele aos que estavam ali. O governador romano da Galiléia está entre nós, está aqui em Jerusalém. Leve até Herodes, e ele que resolva, não perdendo a oportunidade de colocar seu até então rival político do Império Romano sem apuros. Assim, o Sumo Conselho, já acompanhado pela multidão que se aglomerava, levaram o nosso mestre até Herodes. Herodes, ao ver Jesus, até se empolga em conhecer aquele Galileu, pois já tinha ouvido falar que ele estava fazendo sinais e maravilhas pela região e esperou ali naquele momento ver algum sinal maravilhoso da parte daquele Galileu. Mas Jesus não fazendo nada e não dando resposta alguma para Herodes, ele até se frustrou com Galileu e começou então a fazer brincadeiras de chocarrice, humilhando juntamente com os seus soldados o nosso mestre, vestindo no Senhor uma capa resplandecente e brincando como se fosse um qualquer. Enviou também novamente que o Sumo Conselho levasse a Pilatos novamente aquele homem, porque ele não achara nele falha para a morte. Quando chega na presença de Pilatos, o conselho, juntamente com o prisioneiro e a multidão, Pilatos olha para eles e vê a grande chance de escapar daquela situação. Se Herodes não condenou este à morte, eu também não encontrei nada. Vamos puni-lo e vamos soltar ele. Não, não, não solte, todos gritavam. Já sei, teve uma ideia, Pilatos.
Vamos fazer o seguinte: nós romanos, toda festa de Páscoa, liberamos um prisioneiro de vocês. Vou fazer o seguinte com este: vou mandar punir ele, e depois ele será o prisioneiro que será solto nesta festa. Neste momento a multidão já estava grande, o sumo conselho de Pilatos então teve uma grande ideia. Vamos fazer o seguinte: toda Páscoa nós romanos soltamos um prisioneiro de vocês. Nesta Páscoa vamos punir este e depois vamos soltar ele no lugar do prisioneiro que temos que soltar. Mas imediatamente todos gritaram, a multidão já era grande, toda convencida e indignada contra o Galileu, derramando sobre ele toda a ira que podiam ter, e gritavam: não queremos que solte o Galileu, não queremos este homem, solte Barrabás e mate este homem, crucifique-o, solte Barrabás. O alvoroço tomou conta daquele lugar. Pilatos então olhou e, vendo aquela multidão alvoroçada, aquela multidão cheia de ira, no meio de uma cidade lotada, resolveu então ceder, soltar Barrabás e crucificar aquele Galileu. Pois algo que ele jamais queria era uma revolta popular em território que era governado por ele. Muito bem, está condenado. Jesus agora é açoitado. 39 açoites rasgam a sua pele e a carne, algo terrível, suas costas se dilaceram. Terrível, grande crueldade. Terrível, inimaginável dor. Grande crueldade. O que foi isso? Que amor foi esse? Que amor! O tiram do lugar do açoite, colocam a capa novamente sobre ele, e começa então a grande zombaria. Algum mais ousado prepara uma coroa de espinhos grandes, pontiagudos, que se entrelaçam, e então colocam sobre a cabeça do nosso mestre, encravando alguns espinhos na sua cabeça. Colocam de pé novamente e colocam sobre os seus ombros uma cruz. Imediatamente aquela cruz pega nas feridas das suas costas, que está totalmente rasgada, e causam dores insuportáveis. Então Jesus começa a caminhar nas ruas de Jerusalém, a Via Dolorosa. Meu mestre, meu Jesus, caminhando sentido ao Calvário. Cada passo, cada dor que ele sente, a culpa foi minha. Era eu o errado, era eu o condenado. Grande dor ele sentiu. Quão grande amor! Que amor! Grande amor! Caminha Jesus em meio a gritos, muita euforia tomou conta daquelas ruas. As ruas estão lotadas, pode até se ouvir choros, mas o que se destaca são as vozes de ordem dos soldados, dizendo a ele: vai, caminha, vai. Outros riem, outros fazem zombaria. A multidão, através das ordens dos soldados, vai abrindo espaço para que o prisioneiro possa passar. Jesus não suporta mais e de repente vai ao chão,
um homem que estava passando por ali, Simão Cirineu, o mandam carregar a cruz, e assim ele faz. Simão carrega a cruz sem ao menos imaginar que a culpa também era dele, sem ao menos ter ideia que estava participando da libertação da humanidade. Foram caminhando, a multidão foi junto, os soldados gritando, Jesus foi acompanhando e de repente chegaram ao Calvário. Jesus é colocado na cruz, cravos são usados para o fixar naquela cruz, uma placa é colocada sobre ele dizendo Rei dos Judeus. Alguém de muita iniciativa colocou aquela placa. Começou ali momentos de muita dor e sofrimento para o nosso mestre. Dores insuportáveis, dores inimagináveis. Cravos prende os pés e as mãos de Jesus naquela cruz. A coroa de espinhos está sobre ele. Algo insuportável, algo que não tem como explicar. As suas costas já dilaceradas pelos chicotes encostam então naquele tronco, naquela cruz. Naquele momento já faltava a Jesus forças até para um simples respirar. Totalmente desidratado, levantam aquela cruz. Jesus passaria a partir dali os momentos de maior solidão que alguém já pôde viver. Não, em nenhum momento ele ficou sem ter pessoas ao seu redor. Haviam ali soldados que aguardariam ansiosamente o momento de sua morte. Ao seu lado, mais 2 condenados. Jesus ficou ali na cruz do meio. São 9 horas. O sol já está quente. A angústia tomara conta do nosso mestre. O corpo mortal estava no seu limite. Sangue provavelmente restava-lhe muito pouco. Que cena terrível! Imagino ter sido de ver Jesus pendurado na cruz. Consigo imaginar também alguns dizendo: falei que este não era o Messias. Outros até envergonhado por ter se prostrado e adorado como se ele fosse o libertador, porque é assim que nós somos. Só pensamos na hora, só pensamos no momento, pensamos pequeno, mas a palavra diz que os planos do Senhor são maiores, são mais altos, são mais grandes do que os nossos. Agora todos ali só esperam a hora da morte, só esperam o momento e que Jesus vai respirar pela última vez. Mas o tempo foi passando, o sol foi esquentando, alguns curiosos se dispersaram, foram embora. Jesus sente sede, deram a ele vinagre. O tempo passa, as horas foram-se embora. Aproximam-se então 3 horas da tarde. Foram 6 horas de luta, a morte tentando o vencer, mas de repente, com grande esforço, o Galileu, o carpinteiro, o filho de José, o mestre, o Messias começa a se levantar e levanta o seu corpo para poder transmitir algo, falar algumas palavras. E então dos seus lábios sai-lhe a voz e ele grita: Deus meu,
por que me desamparaste? Está solitário? Está se sentindo sozinho, é? Jesus disse que não nos deixaria só. Jesus estava sozinho. No Calvário, ele levou sobre si, levou consigo toda a nossa solidão. Que desespero ele sentiu. O Pai não aguentou vê-lo com tanta dor. Que solidão. Relaxa então o corpo novamente. A morte acha que o venceu, mas ele não é vencido. Novamente se movimenta e fala em alta voz: Pai, está consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele mesmo entregou ao Pai o seu espírito. Neste momento, o céu escurece e a terra treme. Todos precisam saber que a história foi mudada. O véu do templo se rasga de cima a baixo. Chega de sumos sacerdotes corruptos. Chega de corrupção dentro do santo lugar. Agora é tempo de intimidade. Agora é tempo de relacionamento, criador e criatura. Agora é face a face, pai direto com os seus filhos. Agora é tempo de mudanças. Agora é o Criador habitando dentro da criatura. Agora é tempo de mudança. Tempo de mudança de vida. Nunca mais o mundo seria o mesmo. A glória não encheria mais só o templo. Agora a glória encheria toda a terra estaria cheia da sua glória. Onde estivesse um coração quebrantado, ali estaria o Senhor. A partir de agora, onde estivesse um coração aberto, a presença dele se manifestaria. Roma não foi vencida, o inferno foi vencido, Israel não foi liberta. Todos os habitantes da terra, desde aqueles dias até a consumação dos séculos, foram libertos. Bom, então, a sexta. Um certo homem chamado José pede a Pilatos que deixe sepultar o Galileu. Pilatos então concede.